O Santos está muito perto de contratar o Thiago Scarpini, técnico do Juventude, mas precisa ficar esperto porque tem clube tentando roubar o treinador. O Cavani foi oferecido ao Grêmio para substituir o Luizito Soares. O Corinthians quer negociar o Fausto Vera de qualquer jeito. Notícias do Fluminense no Mundial de Clubes e muito mais você vai ver aqui no vídeo de hoje. Salve rapaziada, tranquilo numa boa? Aqui quem fala é o Rodrigo do canal Futeflix. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa edição aqui do Revista Futeflix. E olha, quero te falar, cara, que tem bastante notícia aqui pra você ficar ligado em tudo, mesmo na off-season aí, na intertemporada. Portanto, se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreve agora, ative o sininho de notificações pra você receber sempre um aviso do YouTube assim que sair vídeo aqui no canal. E não esquece também de dar o like no vídeo, beleza? Rapaziada, o Santos tá numa situação complicadíssima, caiu pra Série B, não tem dinheiro nem pra pagar o 13º, os salários de dezembro, adiantou as verbas do Paulista de 2024, tem um novo presidente, mas a situação não é nada fácil pro Santos. E longe dos pensamentos, enfim, né, mirabolantes do presidente de repatriar o Neymar, o Santos precisa primeiro definir algumas situações emergenciais, além dos salários, claro, já é planejar a próxima temporada. O Santos não tem um treinador e pensando justamente nisso, o Santos foi atrás do Thiago Scarpini, aquele treinador que fez carreira lá pelo Água Santa, não é mesmo? Conseguiu levar o clube nesse Campeonato Paulista de 2023 para a final, disputar a final do campeonato contra o Palmeiras. Depois disso ele ia estudar na Europa, mas acabou recebendo uma proposta do Juventude e pregou o Juve ali ameaçado de cair para a Série C. Era a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série B, é verdade, mas ele pegou o time lá embaixo e conseguiu fazer o Juventude ser vice-campeão da Série B e trazer de volta o time do Rio Grande do Sul para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E aí, é claro, os outros clubes já tinham interesse na contratação dele e agora mais ainda. Por isso mesmo, o Santos resolveu fazer negócio com o Juventude, trazer o treinador que tem uma multa de R$1 milhão. E enquanto o Santos estava ali nas tratativas para trazer ou não o treinador, que com certeza é uma boa pedida, o Santos ofereceu ao Juventude jogadores do seu elenco para que ele pudesse então trazer o Thiago Scarpini, né, para comandar o Peixe nessa sua reconstrução. E cara, a situação do Santos é tão complicada, tão drástica, que olha isso, o Juventude respondeu, todo respeito ao Juventude, que já foi campeão da Copa do Brasil, mas a gente tá falando aqui de times que teoricamente são de prateleiras diferentes. A gente tá falando do Santos e do Juventude, certo? A história do Santos, os títulos conquistados, o tamanho da torcida são muito maiores que a do Juventude. E a gente tá falando que o Juventude respondeu ao Santos: não temos interesse em nenhum jogador do seu elenco, porque já que o Santos vive uma crise financeira e não teria como pagar essa multa, resolveu oferecer em jogadores pro Juventude, que diz que não tem interesse em nenhum jogador do Santos. E isso é realmente de arrebentar. Quer dizer que nenhum presta? Não, quer dizer que aqueles que prestam ou não iam querer ir pro Juventude, ou o salário era muito alto, mas esse é o nível, cara. O Santos caindo, o Juventude subindo e o time não tem interesse em nenhum jogador do Santos. O Santos então se propôs a pagar a multa de R$1 milhão, mas se o Santos não ficar esperto, vai tomar um chapéu, porque o Cruzeiro, que também estava sem treinador, quem tá substituindo aí, né, um treinador é o Paulo Autuori, que é diretor, não queria mais treinar, mas acabou comandando o Cruzeiro nessa reta final de Campeonato Brasileiro depois da queda do Zé Ricardo. E aí é que vem a coisa mais complicada, meu amigo. O Cruzeiro tava negociando com o Gago, que parece ter demorado para responder o Cruzeiro, não acertaram o negócio e o cabuloso decidiu atravessar o negócio do Santos e foi pra cima do Thiago Scarpini. Ou seja, se o Peixe não definir essa situação agora, logo, de uma vez, depositar a multa pro Juventude, pode perder o treinador também e ter que ir para um plano B, que o Santos nem tem, vamos ser sinceros. Então o torcedor, antes de começar a pensar em nomes para reforçar o elenco, numa possível volta do Neymar, guarda 10, guarda 11, precisa pensar que precisa cuidar do Santos, cara. Mais do que homenagear qualquer pessoa, até mesmo o Rei Pelé, é preciso salvar o Santos. O Santos tá numa situação complicadíssima e eu não sei qual vai ser a solução. Mas e você? O que pensa disso tudo? Comenta aqui.
E o Grêmio perdeu o Suárez, é bem verdade, foi maravilhoso ter o Suárez aqui no Campeonato Brasileiro, ele jogou demais, fez gols, deu assistências, o Grêmio foi vice-campeão brasileiro, que temporada do Suárez, mas a bem da verdade é que o uruguaio foi embora, meu amigo, vai jogar lá no Inter Miami junto com o Lionel Messi e o Grêmio precisa se organizar, afinal tem Libertadores da América chegando, precisa de um camisa 9 de respeito, precisa arrumar algumas peças ali, há notícias de que o Grêmio tem interesse na contratação do Diego Costa, zagueiro do São Paulo, mas o Grêmio teve um jogador que foi oferecido, um jogador especial, que dividiu durante muito tempo o ataque com o Luizito Suárez na seleção uruguaia. Tô falando dele, do Cavani, cara, o Edson Cavani, que hoje é jogador do Boca Juniors, foi oferecido ao Grêmio e a diretoria estuda a contratação, avalia o nome do Cavani. E as notícias dão que a diretoria não se assustou não com a pedida salarial do Cavani, até porque já tá acostumado com jogadores que ganham muito dinheiro e não se surpreendeu com o que ele ganha no Boca Juniors, até porque o Boca não deve conseguir pagar um valor muito exorbitante ao Cavani. Só que a gente tem que ser sincero aqui, né? Embora o Cavani seja um jogador de muita grife, de renome internacional, jogou no Napoli, no PSG, Manchester United, Valência, tem uma história bacana, disputou Copa do Mundo, não é um jogador da mesma prateleira do Suárez e nem mesmo é um jogador que vive um bom momento. No Boca Juniors ele fez poucos gols, não conseguiu ser um jogador que fez a diferença dentro de campo, é verdade que conseguiu passar pelo Palmeiras, chegou na final da Copa Libertadores, mas nem se classificar para a próxima edição da Liberta, o Boca conseguiu mesmo com o Cavani. Então é claro que o jogador tem o sonho de conquistar uma Libertadores da América, tem muita grife, pode ser que de repente ele chegue no time do Grêmio e encaixe porque gol ele sabe fazer, tá? Fez muito gol no Napoli, fez bastante gol no PSG, no United não foi tão bem assim, nem mesmo no Valência, mas a gente espera, claro, que agora, se ele realmente for aceito pela diretoria do Grêmio, que seja um nome que chegue nem que por questão de marketing, não seja pela questão da bola, que ele consiga se acertar, pô, e fazer os seus golzinhos. A gente tem muito atacante pior jogando no Campeonato Brasileiro e eu não teria nada contra o Cavani chegar e vestir a 9 do Grêmio. Pra ele vai ser uma pressão enorme por conta das comparações com o Luizito Suárez, mas basta ver aí o que o atacante vai conseguir fazer se a diretoria do Grêmio topar o negócio. Você acha que é uma boa? Acha que o Grêmio realmente devia investir na contratação do Cavani? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião. E rapaziada, o Corinthians está se mexendo da forma que pode, dentro das suas limitações, para reforçar o seu elenco, conseguir aí montar um time competitivo na próxima temporada. É importante lembrar que o Corinthians perdeu peças que faziam toda a diferença para o time, mesmo que fossem jogadores mais velhos. Por exemplo, o Renato Augusto deixou o time, acertou com o Fluminense e foi um cara que durante um período foi essencial para o Corinthians, taxado como o jogador mais habilidoso, mais decisivo do elenco, e é bem verdade, teve uma queda na reta final, mas perdeu jogadores também, como por exemplo o Gil, que embora tenha começado mal na temporada, terminou muito bem, sendo um dos principais zagueiros da equipe e responsável, claro, pelos bons resultados que o Corinthians teve na reta final, que livrou o time do rebaixamento, que não passou tão distante assim do timão não, tá? Então assim, o Corinthians perdeu jogadores importantes, Fábio Santos, Gil, Renato Augusto, e a nova diretoria tem planos mirabolantes. Falou-se de Di Maria, falou-se de Gabigol, mas a realidade do Corinthians é muito dura. A justiça, por exemplo, pode penhorar os valores na conta do Corinthians por conta de uma dívida com a Pro Futebol que o time tem de 2014 na contratação do Romero, e o time deve 13 milhões de reais para essa empresa. Já havia uma determinação da justiça ali para o Corinthians se manifestar ou até mesmo pagar essa dívida, e o time tinha 15 dias para se manifestar, mas não fez nada. Então agora pode haver sim o bloqueio das contas do Corinthians. A situação é complicadíssima. Nesse cenário, o Corinthians tenta se movimentar negociando jogadores. Há notícias de que o Corinthians está fazendo negócio com o Flamengo numa troca tripla, que seria a ida do Fausto Vera para o Flamengo já com o aval do Tite, e para o Corinthians viriam Thiago Maia e o Mateuzinho. Para o Corinthians essa troca me parece bem interessante. É a troca de um jogador que não vem rendendo, mas já mostrou muito potencial e goza da confiança do Tite aí, que nunca treinou ele, mas vê potencial no jogador, e traria então aí o Thiago Maia, que é um jogador que chega no Corinthians para vestir a camisa e jogar, e o Mateuzinho, que cá entre nós, não acho que o Fagner deve ser titular absoluto da lateral direita na próxima temporada, e o Mateuzinho pode entregar bem pro Corinthians sim. Se essa notícia vai se confirmar ou não, a gente ainda não sabe, são especulações de mercado e nessa época muita coisa vai acontecer. Na sua opinião, uma troca do Fausto Vera por Thiago Maia e Mateuzinho é um bom negócio? Isso vai sair do papel? O que você pensa? Comenta aqui.
E cara, você já fez a sua fezinha lá na 1xBet no Fluminense nesse Mundial de Clubes? Pois é, o Fluminense já desembarcou na Arábia, tá prontinho pra disputar o Mundial de Clubes. E é importante dizer aqui, viu rapaziada, tem jogo agora nesse dia 15 entre o Al Ahly e o Al Ittihad. E você pode ir lá na 1xBet, dar o seu palpite. Vou até te falar em quem eu vou apostar nesse jogo, que é justamente no Al Ittihad. E na 1xBet tem uma odd de 1.77, ou seja, se o Al Ittihad com Romarinho e Benzema conseguir passar pelo Al Ahly do Egito para enfrentar o Fluminense na semifinal, se você apostar R$10, você ganha 17,70. É uma excelente chance aí de você faturar uma boa grana, mas ó, usa um dinheiro com responsabilidade que não vai te fazer falta. Porque pode ser que o Al Ahly surpreenda, e aí se você estiver usando um dinheiro importante, você vai perder esse dinheiro. Então pensa sempre de usar com responsabilidade. O Fluminense estreia no Mundial esperando o vencedor desse jogo na segunda-feira, dia 18, e tô com muita fé que o Flusão vai chegar na final para enfrentar o Manchester City, e até isso você pode ir lá na 1xBet fazer o seu palpite. Se o Fluminense vai chegar na final, se ele vai ser campeão. Então corre lá agora, o link tá na descrição no primeiro comentário fixado, tem que ter mais de 18 anos e lembra, muita responsabilidade, beleza? Bom, e falando de Fluminense, você sabe que, na verdade, o Fluminense já disputou um Mundial de Clubes, né? Pois é, em 1952, o Fluminense foi campeão da Taça Rio e ele busca até hoje, na FIFA, o reconhecimento desse torneio como um campeonato mundial. Tudo isso aconteceu em 1952, quando o Fluminense venceu o Corinthians em 2 jogos dentro do Maracanã. Vou te contar melhor essa história. O Flu foi campeão invicto depois de ter vencido a edição de 52 da Copa Rio, a segunda edição do torneio. Derrotou o Corinthians em 2 jogos no Maracanã. No confronto de ida, o tricolor venceu por 2-0 com os gols de Orlando Pingo de Ouro e Marinho. E na partida decisiva, em 2 de agosto, um empate em 2-2 selou o título, com gols de Didi e também Marinho. Essa vitória foi especial, ocorrendo no ano do cinquentenário do clube. O time, que era liderado por Zezé Moreira, era composto por notáveis jogadores como Castilho, Píndaro, Pinheiro, Bigode, Didi, Tele Santana e Orlando Pingo de Ouro. Durante a campanha, o Fluminense superou equipes reconhecidas mundialmente, como o Peñarol, que era a base da seleção uruguaia em 1950 na Copa do Mundo, e aquela Copa Rio foi realizada no Rio de Janeiro com cobertura da imprensa esportiva europeia. Contou com equipes estrangeiras, campeãs e vice-campeãs dos seus países no ano anterior. Entre elas, a gente pode citar o Áustria Viena, a Grasshopper, Libertad, Peñarol, Saarbrücken e o Sporting. Os finalistas Fluminense e Corinthians eram respectivamente campeões carioca e paulista de 1951. A competição, que era chancelada por dirigentes da FIFA, incluindo Jules Rimet e o Stanley Rose, foi apoiada pela Prefeitura do Rio e deixou um legado significativo, incluindo a inspiração para a criação da Champions League de 1955 e do Campeonato Mundial de Clubes em 2000. Para obter o reconhecimento desse título, o Fluminense iniciou desde 2012 ações especiais, como menção em seus estádios e o envio de um dossiê à CBF, Conmebol e FIFA. Isso resultou no lançamento de um livro oficial, chamado Campeão Mundial, o Bravo Ano de 52, que foi apresentado na FluFest de 2017. Mas e você, sabia que o Fluminense já tinha sido campeão mundial em 1952? O que você pensa disso? Deixa aqui nos comentários e não esquece também do like no vídeo, beleza? Eu fico por aqui, te vejo no próximo, valeu e tchau, tchau!